Então, ó, obedeça a Deus. Porque vai ter hora que o teu eu vai falar mais forte. Uhum. Vai ter hora que você vai falar assim, não, eu quero descer e cortar a cabeça do gigante. E tem hora que Deus vai falar, foge. E tem hora que você está querendo fugir Exatamente. e Deus está falando, enfrenta, desce lá, Gideão. A graça e a paz, meus queridos, sejam muito bem-vindos a podcast Estação Família e trazendo sempre temas relevantes que têm mudado histórias, têm trazido a clarividência de coisas simples, mas complexas do dia a dia e como a Bíblia tem ajudado a pessoas a enfrentar traumas, desilusões, rejeições, coisas talvez que não fazia sentido aquilo que estava vivendo na vida dela, mas com uma explicação talvez mais simples e revelada por Deus, tem trazido refrigério, direção para essas pessoas. Sempre aqui trazendo perguntas pontuais e trazendo a discussão profunda daquilo que a gente tem vivido na parte da Bíblia. Tem o meu amigo Daniel. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar de volta na Estação Família e hoje nós vamos continuar falando sobre conselhos, né? Olha só. Porque é muito importante. Conselhos mudam destinos, conselhos evitam tragédias e falar sobre isso, compartilhar sobre isso, incentivar as pessoas a buscarem conselhos certos é uma forma de melhorar a vida. Você sabe, Daniel, uma das características do conselho é você se esvaziar. Uau. Porque você sabe qual a diferença de opinião e conselho? Opinião, você fala o que você acha. Conselho, aquilo que dá certo. Então, eu tenho uma forma de diferenciar. Opinião é você ver com os seus olhos a minha visão. Muito bom. Conselho é você ver com os meus olhos a minha visão. Então, você tem que se esvaziar completamente e aceitar aquilo como verdade, sem o crivo do teu racional. No caso, a pessoa que está recebendo o conselho tem que se esvaziar. Exatamente. Porque tem que aceitar o que o outro está falando. Como verdade. Bom. Porque senão é só uma opinião. Muito bom. Porque se eu estou me aconselhando, eu quero uma direção vinda da tua mente. Senão é apenas uma opinião. Muito bom. Ok? Agora a pergunta, de quem nós devemos tomar conselhos? Qual é o tipo de pessoa que pode nos aconselhar? Pessoas que Deus levantou até o ímpio. Por quê? Porque se a sabedoria está nos múltiplos conselhos, se nós precisamos, por exemplo, um aconselhamento técnico, não necessariamente aquela pessoa é convertida. Ok, claro. Se nós precisamos, às vezes, de uma repreensão, não necessariamente aquela pessoa é convertida. Sim. Então, o que nós temos? Nós temos que ter a sabedoria de pedir o quê? Discernimento de espírito. Para quê? Para que o aconselhamento não tenha viés ideológico meu. Porque muitas vezes Deus usou o meu inimigo para me mostrar onde eu precisava mudar. Muito bom. E se eu quisesse refutar que não era Deus, eu não teria melhorado o meu eu. Muito bom. Então nós temos que entender que nem sempre vai vir com flores e algodão doce. Nem sempre vai ser um profeta em cima do púlpito falando, olha, Daniel, Deus manda te dizer com muito amor, com muito carinho. Não. Deus vai te dar visão e ele vai usar quem ele quer. Porque às vezes, irmãos, a mula está vendo e nós não estamos vendo. É isso aí. A mula está vendo o anjo, mas nós não estamos vendo. Então, a importância do aconselhamento, Daniel. Por quê? A sabedoria está nos múltiplos conselhos. A ambiência eleva ou rebaixa o seu nível. Eu até vou pedir a liberdade aqui e vou usar essa escultura. E eu vi um Reels essa semana, onde um pai falava para a filha subir no sofá. E falava assim para ela, me puxa. E ela não conseguiu. Aí o que ele fez? Ele pegou e puxou ela para baixo, ela caiu. Ele falou, filha, vem um ensinamento. É mais fácil alguém te puxar para baixo do que você fazer alguém crescer. Então, cuidado com as pessoas que você se relaciona. Por quê? Nós temos que ter muito direção de Deus
para que ao invés da gente estar subindo, a gente não esteja sendo puxado para baixo. Muito bom. Então nós vamos usar um texto aqui hoje, Daniel, que está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. É uma conversa de Davi com o seu filho. E olha que momento que ele está falando. A Bíblia vai dizer assim, na minha pelo menos está assim, ó, as últimas ordens de Davi a Salomão. Então entenda, Daniel, que se são as últimas ordens, haviam ordens anteriores. Sim. Então eu já começo a entender que o aconselhamento é algo que não pode ser pontual. Uhum. É algo que tem que ser durante toda uma caminhada, até a morte. Porque Davi estava aqui num leito de morte. Mas ele já vinha dando ordens, ele já vinha aconselhando Salomão. Salomão já observava o seu pai. Uhum. Então, o aconselhamento, Daniel, muitas vezes ele vem por ordens, Uhum. mas o aconselhamento também, ele acontece por observação. Excelente. Então, às vezes, Deus ele não vai usar pessoas, às vezes, com palavras, mas ele vai usar pessoas com resultados. E aquilo vai moldar você. Olha, eu fiz uma mentoria o ano passado com o seu irmão, com o Tiago e com o Flávio Augusto. Ok? Nós estávamos numa sala com 100 pessoas. Aquelas pessoas não estavam ali palestrando. Só que o comportamento dela me aconselhava. Uhum. A Ensinava. observação do nicho de cada um individualizado me acrescentava coisas. Sim. Então, o aconselhamento, Daniel, tem que ser algo que você busque. É você viver, estar em lugares, na presença de pessoas que façam com que a tua tenha uma expansão de consciência. E a observação é uma das primeiras fontes de conhecimento da história. Porque na época, imagina, séculos, milênios, as pessoas não tinham um livro, não tinham um YouTube, não tinham um podcast, não tinham um professor. E aprender como? Observando. Ó, ficou de noite. Quanto tempo demorou? Vai demorar para ficar de dia. Aí ela observou, ela fez a conta, ela começou a aprender. Né? A observação é fundamental. Não tinha que era passado o conhecimento de pai para filho? Uhum, tradição oral. Tradição oral. Essa é a palavra que você lembrou perfeitamente. Então precisa desenvolver nos relacionamentos a tradição oral de ouvir, Daniel. É verdade. Ouvir. As pessoas têm muita dificuldade. Eu não conheço ninguém, Daniel, com resultados acima da média que não são bons ouvintes. Tem que ser bom ouvinte para tudo, até na comunicação. Biblicamente, a gente tem que ouvir, e quando a gente ouve a pessoa, mais do que fala, a gente gera conexão. O ser humano, por si só, gosta muito de falar. Quando alguém se coloca a ouvir, só por isso já está chamando a atenção e agradando aquela pessoa. Exatamente. Vamos para a Bíblia, então. 1 Reis 2. Fala assim, ó, quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo... Então, entenda, irmãos, que, olha só, a primeira coisa que ele vai ensinar, ele fala, e chegando os dias da sua morte. O que ele está ensinando já aqui a Salomão? Salomão, eu sei que talvez você esteja iludido com a coroa, mas entenda que do mesmo jeito que está chegando o meu fim, o seu também chegará. Então, entenda, Daniel, que nós temos que criar nossos filhos para quê? Para que eles não vivam apenas a ilusão do ônus da vida, mas também existe, do bônus, perdão, da vida, mas existe ônus durante essa trajetória que pode interferir diretamente no meu bônus. E a Bíblia diz que com Deus o fim das coisas é melhor que o princípio delas. Então Davi, ele teve erros, percalços, sim, mas ele morre de forma honrada com a esposa, com a sucessão e aconselhamento. Então, entenda, irmãos, talvez você se critique, ou talvez você critique pessoas que talvez tiveram erros graves, sim, mas deixa Deus trabalhar até o fim da história daquela pessoa. Porque são homens de Deus, mulheres de Deus. Se eles quiserem se arrependerem e voltarem para o primeiro amor, essas pessoas elas têm o que nos ensinar, porque Davi nos ensina até hoje. Olha o que ele fala, então. Eu vou o caminho de todos os mortais. Então, ele está
falando para o filho, mais uma vez, de forma direta. Olha, todos os mortais vão passar pela morte. Então, viva consciente disso. O que isso está querendo dizer? Haverá um julgamento espiritual. Haverá um fim daqui e um início lá. Portanto, tenha coragem e seja homem. Nós conversamos no episódio passado, onde o mesmo Davi, quando ele coloca compreensão na mente de Salomão sobre o seu propósito, é o mesmo pai que agora que vai passar a coroa para o filho, ele começa dando a mesma direção. Tenha coragem e seja homem. Porque sem coragem, Daniel, você não consegue servir a Deus. Verdade. Sem coragem, Daniel, você não consegue renunciar ao eu. Sem coragem, você não consegue enfrentar as tentações desse mundo. Então, nós precisamos ter coragem para fazer o certo. Ter coragem para obedecer. Ter coragem para perdoar. Ter coragem para se perdoar. Isso aí. E ele vira e fala o seguinte, olha... Deixa eu só... vamos lá. Só para você não perder. No episódio passado, a gente apresentou uma definição de coragem. Então, se por acaso você não assistiu, volta, quando terminar isso aqui, vai lá, clica no episódio passado e assiste, porque ela tem uma definição de coragem que vai te ajudar muito. E ele vira e fala o seguinte, seja homem. Olha só o que ele está querendo dizer. Filho, reino não é lugar para menino. Está falando de maturidade. Exatamente. Nós temos que ter um comportamento maduro para exercer governança. Não existe governança responsável com imaturidade. Porque eu tenho certeza, Daniel, que com toda a sua, vamos dizer assim, que você foi criado dentro da igreja, tudo, na sua imaturidade, talvez você se expôs a situações que com a maturidade você não se exporia. Com certeza. Eu também. Com certeza. Entendeu? Hoje, quando eu olho para trás e vejo as situações que eu me expus, por imaturidade, hoje, na maturidade, eu jamais me colocaria naquelas situações. Claro. Então, o que Davi está dando como conselho, então, para o filho? Filho, governo precisa de coragem e maturidade. E mais do que isso, uma referência de postura e imagem. Quando você olha, Daniel, e se eu perguntar para você e falar assim, não, me dê exemplos de homens de Deus, você vai ver que tem alguma característica marcante naquelas pessoas. Né? Talvez já na sua mente você vai estar começando a lembrar, talvez, do seu pai, você vai estar lembrando de alguém. Por quê? Porque essas eram pessoas que o comportamento revelaram essa maturidade. Então, nós temos que hoje ser coerentes com o que a gente vive, com o que a gente prega. Com certeza. Sim? Com certeza. Por que é tão difícil governar no espiritual, Daniel? Vou inverter agora, vou colocar. Eu acredito que quando você fala em governar no espiritual, é caminhar no espiritual, é tomar decisões a partir do espiritual? Não, ter liderança espiritual. Exercer uma liderança espiritual. Eu acredito que aí está na questão da busca. Eu acho que quanto mais as pessoas buscarem, mais elas vão ter esse acesso. Só que elas acabam, por imaturidade, por não entender o que realmente importa, buscando outras coisas, se distraindo com qualquer coisa da vida. E aí não se alimenta da fonte espiritual para que isso possa refletir nas atitudes dela. Porque eu estou querendo dizer o seguinte, porque olha só, até agora, para ser rei de Israel, nós estamos falando só de características naturais, Daniel. Então, para uma pessoa ter governo espiritual, primeiro, ela tem que ter um comportamento natural que condiz. Muito bom. Aí agora, Daniel, vem de forma brilhante aquilo que você falou. Mas adianta eu ser corajoso? Adianta eu ser maduro e ter meu espírito fraco? Não. Não. Olha que ele vai falar assim, portanto, obedeça aquilo que o Senhor teu Deus manda. E aqui, Daniel, eu vou fazer uma distinção, porque ele continua falando assim, guarde todos os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés.
Aqui, Daniel, eu faço um parênteses entre o que é a Bíblia nos dando direção e como é a intervenção de Deus através dos seus profetas. Interessante, hein? Entendeu? Então, quando ele fala assim, ó, faça aquilo que Deus te manda, quantas vezes, Daniel, na sua vida, Deus não usou alguém para te dar uma direção? Muitas vezes. Isso não estava escrito na Bíblia. Você entendeu o que ele está falando? Mas a direção confirma o que está na Bíblia. Sim, mas eu estou querendo trazer coisas pontuais da sua vida. Ok. Não vai estar escrito assim, Daniel, vai fazer um exame do coração. Sim. Então, Daniel, não se associe com essa pessoa. Fulano de tal. Isso. Então, olha só o que Davi está dizendo para o seu filho. Filho, a bússola é a palavra, mas Deus usará pessoas para fazer com que você obedeça coisas do cotidiano. Te lembrar de coisas que você já leu e não pareceu tão específico, né? Porque quando você pega o rei Ezequias, ele é o maior exemplo. Tudo, ou Deus mandava Isaías, ou ele mandava buscar Isaías. Sim. Aí ele falava assim, e o Senhor falou, e o Senhor mandou. Entendeu? Aquilo foi descrito, mas se coloca no momento vivido. Não estava escrito. Era Deus usando alguém para dar direção. Ok. Então, qual é a percepção que nós temos que ter? Que Deus usará pessoas, profetas, para trazer a direção de Deus. E nós temos que ter a humildade de obedecer. E como saber que aquela voz, aquele profeta, realmente vem amando de Deus? Duas coisas. Primeiro, relacionamento. Certo? Vou voltar de novo no rei Ezequias. Ele tinha um relacionamento real com Isaías. Então, não é você pegar de forma aleatória, sair caçando o profeta, né? E de repente entra um rios lá, uma pessoa na selva e falando, olha, Deus manda te dizer. E aquilo é tudo que teu eu queria. Exato. Deus falou comigo. Não. Deus, ele sempre confirma. Ele confirma através de pessoas anônimas. Quantas vezes, por exemplo, Deus usou pessoas que nunca tinham falado comigo, mas olha, Deus tocou no meu coração, eu entreguei uma foto da sua família para profeta tal, e ela te dá essa direção. E era Deus confirmando o que outra pessoa tinha falado. Então, o que nós temos que ter? Discernimento de espírito e colocar sempre ao crivo da confirmação, Daniel. Deus, ele não é Deus de confusão, nem Deus de dúvida. Olha, Daniel, uma reflexão aqui. Quando Deus, ele dá uma ordem a Ananias para que orasse por Paulo, que estava cego, ele descreve, olha, você vai até a rua direita. Assim, 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 assim. Entendeu? Então, Deus, ele te dá fatos tão objetivos e concretos que é inquestionável. Agora, se a pessoa vem, não tem um determinismo de tempo, não tem um determinismo de fato, não tem uma direção concreta, eu questiono. Muito bom. Tá certo. E há uma diferença, Daniel, entre questionar e duvidar. O questionamento é a razão pela qual aquilo está sendo exposto daquela forma. O questionamento é para você entender também. O questionamento é para você saber mais. Isso. Então, não é você pôr em dúvida. A dúvida passa pela descredibilidade. Eu não acredito em você, eu estou duvidando. Né? Não é isso. Não. Mas se eu não entendi... Porque uma das coisas que eu faço, a Bíblia fala assim, aqueles que ouvem os profetas prosperarão. Então, o diabo não quer que você ouve o profeta. Se você ouvir, ele prospera. Então, qualquer coisa que Deus me manda através dos profetas, eu nunca duvido. Nunca. Eu posso questionar. Aí eu coloco diante de Deus, Senhor, essa pessoa, ela conseguiu entender? Faltou alguma coisa? Cristiano, mas isso acontece? Samuel foi ungir Davi. Ele quis ungir os irmãos. Deus teve que olhar para ele e falar, Samuel, você está olhando para o quê? A aparência. Deixa eu te falar, você está saindo do espiritual. Agora, ele era homem de Deus ou não? Muito. Então, a maior autoridade espiritual da época. Então, nós temos que entender que as pessoas são humanas, Daniel. E nós não podemos pegar fato isolado e tomar como verdade, mas também nós não podemos pegar fatos isolados e colocar como incredibilidade. Por isso que nós temos que sempre ser coerentes. Senhor,
Eu creio que o Senhor está falando comigo. Uhum. Me confirma. Certo? Daniel, teve alguma vez que Deus só falou uma palavra para você? Ou sempre Deus confirma? Como que é? Deus confirma. Deus confirma. Quando eu recebo, eu tenho um hábito de ouvir e anotar. Depois eu medito. Depois eu oro. Deus, é isso mesmo? Essa é a direção? Agora, você entrou num ponto muito importante. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Por quê? Aqueles que ouvirem os profetas prosperarão. Mas a Bíblia também fala que haverá falsos profetas. Então, uma das estratégias do inimigo é levantar falsos profetas. Para quê? Para confundir o povo. Porque se ouvir a voz certa, prospera. E aí encaixa com a pergunta que eu fiz um pouco mais cedo. Como a gente descobre? E é fundamental, você que está nos acompanhando, entender que Deus usa os profetas, mas que você deve se certificar de que aquele profeta está trazendo uma mensagem realmente de Deus, e foi a explicação que tem uns minutos atrás aqui que o Paziano entregou. Daniel, eu vou fazer algo que pode parecer utópico ou filosófico. Mas eu vou falar, eu nunca vi pessoas que têm coração sincero com Deus se deixar enganar. A motivação, Daniel, que fez você procurar o profeta, vai fazer com que você colha determinado fruto. Muito bom. Então, quando você tem um coração sincero, nós fizemos um podcast sobre a mãe de Jacó, Isaú. Ela via que tinha alguma coisa errada. Uhum. Ela procura Deus. Isso. E Deus dá uma resposta exata para ela. Uhum. Uma revelação daquilo que estava acontecendo. Deus, ele é pai, Daniel. Ele não vai querer que um coração sincero de um filho venha um enganador. Uhum. Mas ele também sabe que existem pessoas que querem usurpar as coisas. Ok. Pessoas que, quando Deus não está falando com ele, porque ele não está fazendo, ele procura quem? Adivinhos. Saul fez isso. Uhum. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é fazer primeiro uma análise do nosso coração. É isso aí. Qual é a motivação que tem feito com que eu chegue em determinados lugares? Que eu me aproxime de determinadas pessoas. A pessoa tem que se examinar. Eu quero só contribuir com uma questão. Existe algo chamado viés da confirmação. Preste atenção nisso. Viés da confirmação. O que é isso? É uma pessoa que quer tomar uma decisão e precisa que outra valide. A mãe fala para o filho, meu filho, não compre uma moto, porque a moto é muito perigoso. O pai fala, meu filho, não compre uma moto, porque a moto é muito perigoso. Mas ele quer ter a moto. Aí o que ele faz? Ele vai num amigo que tem moto e fala, e aí, o que você acha de eu comprar uma moto? É óbvio que uma pessoa que tem uma moto vai falar, é maravilhoso, você tem liberdade, não vai ficar mais no trânsito. Isso é viés da confirmação. Isso não é buscar conselho. Isso é querer validar aquilo que você está querendo fazer, que casa com essa questão do coração. Qual é a sua motivação para procurar aquele profeta ou aquela voz? E outra coisa, a gente tem a Bíblia e acesso a Deus. Deus fala por meio da palavra e fala com você diretamente. Com certeza. Olha, eu falo, a maioria das coisas que Deus te dá como revelação sempre tem um desafio envolvido. Uhum. Nunca é uma mamãozinha com açúcar. É isso aí, é verdade. Então, uma das coisas também que eu vejo é quando é muito liso, quando é muito fácil, sabe? Quando é muito glamuroso, eu questiono. Porque Deus, ele te revela para te preparar. Sim. Ele te revela. Esses dias, eu estava questionando ao Senhor, não duvidando, sobre algo que ele tinha me revelado há muito tempo. E não tinha acontecido. E aí Deus falou assim, Cristiano, eu te revelo para você se preparar. Não é porque vai acontecer. Vai acontecer, vai. A determinação está no seu preparo, não na minha realização. É, na maturidade, né? Para poder receber aquilo Entendeu? que Então, tem coisa que a gente fica esperando acontecer e Deus fica esperando a gente se preparar. Muito bom. E olha só, então ele fala para quê? Ouvir e guardar os mandamentos. O que é? Guardei os teus mandamentos no meu coração, para que não pecasse contra ti. Então ele dá um aconselhamento, uma ordem, determina, filho, seja corajoso. Reino não é lugar para homem, nem para gente frouxa. Certo? E outra coisa, obedeça. Não é lugar para menino. Não é para menino. Não é para menino nem para gente perdão. frouxa. Então, obedeça a Deus. Porque vai ter hora que o teu eu vai falar mais forte. Vai ter hora que você vai falar assim, não, eu quero descer e cortar a cabeça do gigante. E tem hora que Deus vai falar, foge. E tem hora que você está querendo fugir. Exatamente. E Deus está falando, enfrenta, desce lá, Gideão. Entendeu? Esse é difícil, Daniel. É. Entendeu? E aí ele fala assim, e para isso, você tem que guardar os preceitos. E olha que ele continua falando. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer.
e por onde quer que você for. Olha só que bacana isso. Filho, eu estou te dando uma receita de bolo que é infalível. Olha só isso para a gente ter para a nossa vida. Coragem de fazer o certo, maturidade, obediência em ouvir ao Senhor, trazer a palavra para o coração. Se nós pegar essas 4 chaves, Deus está falando o seguinte, ó, você será bem-sucedido em tudo, Daniel. E não só aonde você está, mas por onde você for. Comenta sobre isso, Daniel. Obedecer a Deus, saber reconhecer a voz dele, são pontos fundamentais. Como é que você reconhece a voz de Deus? Tendo intimidade, tem que buscar. E obedecer é fazer por mais que você não queira. Que aí entra o ponto da maturidade, que acho que ficou muito presente esse tema nesse episódio. A maturidade, a gente separa a maturidade, o homem do menino. O menino quer comer hambúrguer. O homem sabe que se comer hambúrguer todo dia, ele vai passar mal. Então, ele precisa de comida que vai alimentá-lo, que vai ter nutrientes. Então, ter maturidade para obedecer a voz de Deus e ter intimidade para reconhecer que é Ele. Perfeito. E ele continua o seguinte, então, ó. O Senhor confirmará as promessas que me fez, dizendo: se os seus filhos guardaram o seu caminho, andando diante de mim fielmente de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Uhum. Daniel, aqui eu chamo uma atenção para a gente encerrar. A maioria das pessoas ficam transferindo a responsabilidade para a próxima geração. Falando assim, não, porque vocês são o futuro, não. Aqui, Deus usa Davi dizendo, ó, se você ficar igual seu pai. Olha só. A importância da coerência do exemplo, Daniel. Sim. É você, teu filho, olhar e fazer o seguinte, eu não preciso inventar a roda. Se eu continuar replicando o que o meu pai faz, as coisas vão dar certo. É isso aí. Então, olha a importância de se conservar a família. Olha a importância do exemplo do pai e da mãe não parar no meio do caminho. Terminar os seus dias obedecendo e vivendo o propósito. É saber que o seu filho vai olhar e Deus falar assim, olha, você não precisa de referência fora. Dentro da sua casa, se você continuar servindo igual seu pai, se você continuar buscando igual ele, você também terá os mesmos resultados que ele e até maior. E nunca lhe fará sucessão. Obedecer, acreditar e continuar seguindo em frente. Quando Deus fala, vai acontecer. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você deve estar meditando, avaliando. E eu deixo para você uma pergunta hoje. É coerente aquilo que você tem vivido com aquilo que você acredita? Os seus filhos, quando olham para você, vê coerência do Deus da Bíblia e do Deus que você serve? Se os seus filhos replicassem o seu relacionamento com Deus e a sua vida no natural, as promessas de Deus o seguiriam? Deus te abençoe, um forte abraço. Deixe seu like, deixe seu comentário, encaminhe esse vídeo para alguém que eu tenho certeza que vai dar direção, dar talvez uma nova visão de como se comportar em relação aos seus filhos. Deus te abençoe, um forte abraço.